Você sabia que o sal é uma rocha? Isso mesmo, aquele que a gente usa na cozinha. E mais do que isso, é uma rocha muito especial, porque tem características que fazem com que seu comportamento seja completamente diferente das outras rochas. Por ser mecanicamente fraco e ter uma densidade muito baixa, o sal se comporta como um fluido quando qualquer tensão age sobre ele, incluindo a própria gravidade. E foi isso que eu quis estudar na minha tese de conclusão de curso em Geologia, pela Universidade Federal do Paraná. Quando pensamos em uma bacia sedimentar, um lugar onde os sedimentos se acumulam, se tiver sal no meio é balela, vai ter deformação. E é uma deformação super legal de estudar, porque ela é super dinâmica. Começando com entender o como ela começou. Qualquer tensão pode servir de gatilho para o sal começar a se movimentar. E reconhecendo a geometria do sal e das falhas, podemos inferir quais deformações são pretéritas e quais foram geradas pela ascensão do sal. E imagine, se ele se movimenta assim, a base na qual os sedimentos, sedimentam, não fica igual. O sal cria altos e baixos topográficos, e os baixos são onde o sedimento tende a migrar. Se eu analisar a região tridimensionalmente, inclusive em profundidade, eu posso inferir a taxa entre a sedimentação e a ascensão do corpo salífero. E sim, a geometria do diáporo é super importante. Já tiveram várias que foram definidas, e isso geralmente tem relação com quão autóctone o sal está, ou seja, o quão perto de onde ele originalmente foi depositado. E então, eu e a minha orientadora, a professora doutora Bárbara Trasgos, morrendo de vontade de estudar isso, nos perguntamos: aonde? E aí veio em mente a Bacia de Santos. Talvez você não conheça esse nome, mas você já ouviu falar do pré-sal brasileiro. Então você já tem uma noção de que ela existe. A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar brasileira, localizada na margem continental do nosso país. E ela é conhecida por ser a bacia da margem continental com o maior volume de sais. Esses foram depositados lá no Apitiano e ela tem uma tectônica salífera super expressiva. A sua formação está relacionada com a ruptura do supercontinente Gondwana e a abertura do famoso Oceano Atlântico, que começou lá no Cretáceo Inferior. A crosta continental começou a quebrar quando os continentes estavam se separando, e teve uma fase que essa bacia ficou restrita, o que possibilitou que esse sal fosse depositado. E quase quando ele foi depositado, ele já começou a se mexer. Então, tudo que foi depositado depois dele foi totalmente influenciado por essa movimentação. Então, beleza, temos um objeto de estudo e um tema. Vamos entender a dinâmica da evolução da tectônica salífera em uma parte da Bacia de Santos e tentar entender os gatilhos da movimentação do sal, estimar a cronologia das principais falhas e avaliar a influência da tectônica do sal na estratigrafia. Mas temos um problema. Essa bacia está embaixo do mar e as rochas não afloram. E agora? Agora é simples, vamos usar dados indiretos. Assim como quando você quebra o braço, o médico fala para você fazer um raio-x, nós também temos isso na geologia. O método geofísico que usam nessas bacias submersas é a sísmica, que consiste da produção de ondas sísmicas por equipamentos que penetram o subsolo marinho e são refletidas e captadas por receptores. Esses sinais são processados em computadores, resultando em imagens representativas das estruturas em subsuperfície. E olha que perfeito! A Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, tinha disponibilizado para o UFPR informações de um bloco sísmico levantado tridimensionalmente na Bacia de Santos, o BS500. E a DGB Earth Science, que fez um software para interpretação sísmica chamado OpenDetect 6.6 Pro, me liberou uma licença. Agora não tinha o que me parar. Eu resolvi fazer uma interpretação sísmica de detalhe de uma área localizada na porção sudeste do bloco BS500, que tem aproximadamente 1.100 e 200 km². Detalhe! É maior que o município de São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba. E lá fui eu. Por meses eu fiquei traçando duas coisas nesse bloco sísmico. E 6 horizontes sísmicos, incluindo o topo do sal
e o fundo do mar, e 160 planos de falha. E o que eu descobri? Bom, vamos começar com o primeiro horizonte que eu vi, o topo do sal. Com ele eu tive uma noção da geometria dos corpos salíferos. Predominam ocorrências de diápiros, lineares, simétricos e assimétricos, com direções diferentes. E os outros horizontes que eu tracei? Eu prestei atenção aonde eles eram altos, aonde eram baixos e aonde estavam interrompidos, além de fazer mapas que me permitiram ver as diferenças nas espessuras relativas entre eles. Bom, e nessa busca eu tentei focar em uma coisa, as chamadas mini bacias, um tipo de bacia com apenas poucos quilômetros de diâmetro, formadas no espaço onde o sal se retirou. E eu achei 4 delas. E as falhas? Eu percebi que ocorriam principalmente 3 tipos de falhas: conjugadas, normais e lístricas. Bom, no final eu juntei tudo isso com trabalhos científicos e dizer mais ou menos o que aconteceu na região. Primeiro de tudo, a movimentação do sal começou de forma atectônica, ou seja, influenciada por fatores gravitacionais, lá no Albiano, com a migração do sal para sudeste da área, transportando por rafting e dobrando as unidades em cima dela. Entre o Albiano e o Cretáceo Superior, foram nucleadas falhas normais, incitando uma fase de diapirismo predominantemente reativo, no qual o sal aproveitou as zonas de fraquezas geradas para ascender e formou mini bacias, e janelas de sal foram formadas nessa região onde o sal se retirou. A passagem do Cretáceo para o Paleógeno é marcada pela sedimentação concomitante com o desenvolvimento de falhas, que também incitaram um diapirismo reativo. Durante esse período, as mini bacias previamente formadas e as regiões de falha foram os maiores depocentros da região. A movimentação do sal no Cenozoico é marcada pela consolidação dos chamados grabens de crista e o colapso do diápiro. As falhas normais são formadas no Oligoceno. E por fim, entre o Neógeno e o Quaternário, falhas lístricas que deformam sedimentos recentes não litificados indicam que a movimentação do sal continua ativa. Ufa, foi bastante! Mas a geologia é isso, é procurar por pistas que nos ajudem a entender a autobiografia contada pela Terra. Obrigada pela atenção!